Por favor, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 10. Enquanto eu ligo esse negócio aqui também. E nós vamos hoje estar lendo e estudando os versículos 38 a 42. If I were to ask you, are you going to read the word now? Might as well. Yeah, good. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. As soon as I find it. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu ficasse a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Podes sentar. If I were to ask you, how are you doing with your walk with the Lord? How would that make you feel? Se eu lhe perguntasse como é que vai a sua vida espiritual com o Senhor, Maybe you're thinking, well, I'm doing okay. como é que você responderia? Talvez você responderia: bem, eu estou bem. What if I say, how is your prayer life? E se eu lhe perguntasse como é que vai a sua vida em oração? Or have you been studying your Bible faithfully? Ou você tem sido fiel em ler a palavra de Are you Deus? serving in a ministry here in this church? Você está servindo aqui na sua igreja local? Are you avoiding all sins? Você está evitando o pecado? Are you doing everything the Lord wants you to do? Você está fazendo tudo o que Deus quer que você faça? When we ask questions like that, it kind of makes us feel guilty. Bem, quando a gente faz perguntas assim, faz a gente ter um sentimento de culpa, Because we know we're sinners. porque nós sabemos que somos pecadores. There are so many things in the Bible that we're supposed to do and not do. E tem tantas coisas na Bíblia que a gente deve fazer ou não deve And fazer, sometimes we just can't get it together. We just think we just despair. que a gente vê que não conseguimos cumprir todas, então somos tentados a desesperar. And maybe you try to get disciplined and organized, but it just doesn't seem like you can just maintain a good walk with the Lord. E talvez você tenta se disciplinar, mas você vê, rapaz, não está dando certo, eu não estou conseguindo. And maybe you're thinking just Christianity is just too hard. E você é tentado então a pensar: puxa, ser um crente é difícil demais. Well, I have good news for you this morning. Pois eu tenho boas novas para você hoje de manhã. Because from the text we just read, we're going to receive some encouragement from God. Porque do texto que a gente acabou de ler, nós vamos tirar um encorajamento da palavra. Jesus tells us in that text that there is one necessary thing. Neste texto, Jesus nos diz que há uma coisa necessária. It is the one thing that if we are faithful to do that, everything in our lives will fall into place. É a uma única coisa que, se nós formos fiéis em cumprir, todas as outras coisas irão se alinhar. In the preceding context of that passage, we learn that Jesus is headed towards Jerusalem. No contexto anterior, nós aprendemos que Jesus está a caminho de Jerusalém. He's getting ready to die on the cross for our sins. E ele está se aproximando da sua morte na cruz pelos nossos pecados. He is traveling with his disciples. Ele está a caminho com os seus discípulos. He has sent them out to do evangelism and they've returned. Ele os enviou para fazer a obra de evangelismo e agora eles têm voltado. Given them some encouragement. E quando voltaram, os encorajou. And he talked to them about the parable of the Good Samaritan. E aí falou a eles sobre a parábola do bom samaritano. And now he is approaching the small town of Bethany. E agora ele se aproxima da aldeia de Betânia. Bethany is located just east of Jerusalem. E Betânia se localiza só um pouquinho ao ocidente de Jerusalém. Ocidente? Isso. Leste, certo.
All right. have to. Well, from this text, God is going to give us two warnings that we need to stay devoted to the one necessary thing. Deste texto nós vamos ver duas ordens, dois avisos que ele nos dá para estar comprometidos a esta uma única coisa necessária. This is the one thing that if you are faithful to do it, everything else in your Christian life will fall into place. Esta é aquela uma coisa que se você for comprometido em cumprir ela, todas as outras coisas vão se alinhar com ela. First, our first thing we want to notice is don't let the busyness of ministry distract you from the Lord. A primeira coisa que nós queremos observar aqui no texto é: não permita que as ocupações do ministério o distraiam desta uma única coisa, que é o tempo com o Senhor. Look at verse 38. Vejam aí no versículo 38. Lá diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. And then it goes on in verse 39 to say in the first part, E lá she had a sister named lá no início do versículo 31, desculpe, no versículo 39 diz: tinha uma irmã chamada Maria. Now we learn from the Gospel of John in chapters 11 and 12 that Martha and Mary and their brother Lazarus lived in Bethany. Aprendemos em João capítulo 11 e 12 que essas duas irmãs tinham um irmão também, Lázaro, que moravam lá em Betânia. Martha seems to be the eldest sister because she's in charge of the household. Parece que Marta deve ser a irmã mais velha porque ela está encarregada das And coisas. look at the middle of verse 39. Vejam aqui no meio do versículo 39. I notice it says that Mary was seated at the Lord's feet listening to his word. Vejam aqui que Maria estava sentada aos pés de Jesus, escutando a palavra. What that means is Mary was seated right in front of Jesus. E o que isso significa é que Maria se colocou bem à frente de Jesus. We don't want to miss what this means. E nós não queremos perder o significado At disto. that time, the rabbis would have students that they would train. Naquela época, os rabis, que eram os professores religiosos, tinham pessoas que eles treinavam. And these students were called disciples. E estes estudantes eram chamados discípulos. And when the disciples were learning, they would sit in front of their rabbi. E quando os discípulos estavam estudando, eles se sentavam à frente de seu professor. So it was a common saying to sit at the feet of the rabbi who taught you. Então, eles se referiam-se a si mesmos como aqueles que sentavam aos pés de seu professor. It meant that you were that rabbi's student or disciple. E isto significava que você era o estudante daquele rabi ou So professor. what we learn here is that Mary is Jesus' disciple. E o que então está comunicando aqui no texto é que Maria é uma discípula de Cristo. Now this is very unusual because at that time the rabbis didn't have women disciples. E isso era completamente extraordinário porque naquela época os rabis não tinham discípulas femininas. But we learn from reading Luke that Jesus had lots of women disciples. Mas nós aprendemos enquanto estudamos Lucas que Jesus tinha muitas discípulas. And so here Mary is sitting in front of Jesus asking questions and learning from him. Então Maria está bem aqui diante de Jesus, fazendo perguntas e aprendendo de Now Jesus. look at verse 40. E agora vejam o versículo 40. And now there is this conjunction that starts off the sentence. E inicia com uma conjunção. It is contrasting what Mary is doing with what Martha is doing. E isto é para indicar o contraste entre aquilo que Marta está fazendo com o que Maria está fazendo. And it says Martha was distracted with all her preparation. E diz que Marta estava agitada com todas as suas The preparações. word distraction means to be pulled away from, that her preparations were pulling her away from. E o que essa palavra aqui está tentando comunicar é que ela foi arrastada pelas suas distrações. She had a lot of things to do, Ela tinha muito o que fazer. and you can understand why. E você pode até entender por quê. At this point in Jesus' ministry, Jesus was being followed by thousands of people. Nesse ponto, no ministério de Jesus, ele estava sendo seguido por milhares de pessoas. He was a national celebrity. Ele era uma celebridade nacional. People were talking about him all over Israel. Pessoas estavam falando sobre ele em Israel todo. Now
Now imagine you were Martha and Jesus came to your house. Agora imagine que você é a Marta e Jesus está vindo à sua casa. Would you want to make him a nice meal? Você não queria preparar uma boa refeição para ele? Sure, you would put out your best things and try and make the best meal you could. É claro, você colocaria tudo que é de melhor e prepararia a melhor refeição que você pudesse. E agora pense, não é só Jesus, é os seus discípulos também, então é muitas pessoas. Então, Marta tem feito planos. E ela está ocupada aqui fazendo todas as suas preparações. Então, enquanto ela corre para um lado e outro fazendo essas preparações, aí está a irmã dela sentada. Maria não está ajudando. Ela simplesmente está lá escutando Jesus. E isto está preocupando Marta. De fato, não só perturba ela, mas faz ela ficar com raiva. Porque afinal tem tanto que ela quer fazer. E a irmã dela está bem aí sentada na frente de Jesus. Então vejam aí no meio do versículo 40. Então diz que ela se aproximou de Jesus e disse. E o que isto realmente está comunicando é que ela o interrompeu. Jesus está aqui ensinando os seus discípulos e de repente Marta interfere e interrompe. Nessa cultura, mulheres nunca fariam um negócio de assim. Seria um tanto como você vir e interromper o seu pastor enquanto ele está pregando. É isto que está acontecendo aqui. E vejam o que é que ela diz lá no versículo 40. Lá ela diz: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Oh. Should I do the command or just that? Okay. Do you see what Martha is saying here? Vocês veem o que é que Marta está dizendo aqui? Do you see what she's accusing Jesus of? Você vê o que é que ela está acusando Jesus aqui? She says, Lord, do you not care? Ela diz: Senhor, você não se importa? Which is another way of saying, Lord, you don't care. Que é outra maneira de dizer: Jesus, você não se importa. She's accusing the Lord of glory of doing evil. Ela está acusando o Senhor da glória de fazer algo mal. And so not only does she interrupt Jesus, she says, you're not doing what's right. Não somente ela está aqui interferindo e interrompendo Jesus, mas está dizendo: você não está fazendo o que é certo. And she's doing this publicly. E está fazendo isso publicamente. But it gets worse. Mas fica ainda pior. Look at the end of verse 40. Veja aí o final do versículo 40. Martha commands the Lord, then tell her to help me. E Marta agora dá uma ordem ao Senhor e diz: ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Here, Martha commands the Lord of glory to do something. Aqui, Marta dá uma ordem ao Senhor da glória e manda que ele faça alguma coisa. Martha is telling Jesus with the strongest Greek command what to do. Marta aqui emprega a ordem mais forte do grego para mandar no Senhor. Now you just think about how serious this is. Agora pense em quão sério isto é. Here Martha is telling Jesus what to do. Aqui Marta está mandando em Jesus. She was so anxious and bothered about serving the Lord. Ela estava tão ansiosa e tão preocupada em, entre aspas, servir ao Senhor, That she's sinning. que ela está pecando. She's doing what is evil in an attempt to do what is good. Ela está fazendo o que é mal em um esforço de fazer o que é bom. And you know, Martha, like many of us, is neglecting the one necessary thing. E Marta, como muitos de nós, está negligenciando aquela única coisa necessária. She's turned to her own plans.
ela agora está focalizada nos seus próprios She's objetivos. turned to her own strength. Ela está focalizada e confiando na sua própria força. She's not relying upon the Lord. Não está confiando no Senhor. No, she wants to do what she wants to do. Não, pelo contrário, ela quer fazer o que ela mesma quer And fazer. so Jesus didn't tell her to make dinner for everyone. Jesus não ordenou que ela preparasse um almoço para todo That was mundo. all her idea. Isso foi a ideia dela. Listen, Jesus can make his own dinner. Jesus pode fazer seu próprio almoço. Jesus fed 5,000. Jesus deu de comer a 5.000. Oh, think about what Martha is really saying. Pense no que Marta realmente está dizendo aqui. She's saying, if you were just like me, Mary, then you'd be doing what is right. Ela está dizendo: olha, Maria, se você fosse como eu, você estaria fazendo o que é certo. She's blind to her sin. Ela está cega ao seu próprio pecado. In her attempt to do good, she's doing what's wrong. E em seu esforço a fazer o que é bom, ela está pecando. You know that we can fall into this in our ministry. E é muito fácil nós cair nessa tentação também. Sometimes we're doing things and we want to do them for the Lord. Às vezes nós estamos fazendo as coisas, o nosso desejo é de fazer o que é bom And we make our own plans. e fazemos os nossos próprios planos. And we're hurrying along. Estamos tão ocupados correndo. And if people don't do what we think they should do, we can grow bitter and angry. E se as pessoas não compartilham com a gente, não fazem as coisas do jeito que nós achamos que tem que ser feito, a gente fica com raiva. We can forget the Lord. Esquecemos do Senhor. And this is what Martha is doing. E é exatamente isso que Marta está Got fazendo. our priorities all mixed up. Ela tem confundido as She's prioridades. distracted from the one necessary. Ela está distraída daquela uma coisa necessária. And this brings us to our second point. Don't neglect the one necessary thing. Isto nos traz ao nosso segundo ponto. Não negligencie aquela coisa necessária. Look at verse 41. Vejam então o versículo 41. Remember, Martha has just barged in. She's accused Jesus of doing evil and then commanded him. Lembrem que Marta acabou de interromper, ela está com raiva e agora deu uma ordem em Jesus. Now look at verse 41. E agora vejam o versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Now, when you read this double name, this is when Jesus means business. Agora, quando você vê que ele repete o nome duas vezes, você sabe que é muito sério. Jesus only did this in two other places in the New Testament. Só vemos dois outros lugares onde Jesus faz isto no Novo Testamento. Remember in Luke 22 when Jesus says he's going to go to Jerusalem and die? Vocês se lembram lá em Lucas 22 e versículo 31, onde Jesus diz que está a caminho a morrer lá em Jerusalém? And Peter says, Lord, you will never die. E lá Pedro diz: Senhor, você nunca vai morrer. And Jesus says, Simon, Simon. E Jesus diz: Simão, Simão. He says, Satan has demanded permission to sift you like wheat. Ele diz: Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. The other place that it appears is when Paul is on the road to Damascus. O outro lugar onde isso acontece é quando Paulo está de caminho a Damasco. And remember, he's persecuting the E church. se lembra que ele é o perseguidor da igreja. And Jesus in his glory appears to him and strikes him blind. E Jesus em toda a sua glória aparece e o cega. And he says, Saul, Saul, why are you persecuting E ele me? diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? And it got Paul's attention. E chamou a atenção de Paulo. And so this is what's happening here. E é isso então que está acontecendo aqui. Jesus is trying to shake Martha out of her frenzy. E Jesus está chamando a atenção de Marta. And so he says, Martha, Martha, listen up. E ele diz: Marta, Marta, preste atenção. And notice what he says at the end of verse 42. Veja então o que ele diz no versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. In other words, Mary is doing what is right. Oh, sorry, I didn't read that part. O resto do versículo: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então Maria tem escolhido a boa coisa.
So Mary is chosen the better part. She's doing what is right. Maria tem escolhido a melhor parte. Ela está fazendo o que é And he certo. says this part is not going to be taken away from her. Esta parte não vai ser retirado dela. Now, just think about what's happening here. Martha is trying to feed all of these people. Agora pense no que está acontecendo aqui. Marta quer alimentar todas essas pessoas, But she's not trusting in the Lord. mas não está confiando no Senhor. She's anxious. Está ansiosa, She's angry. está com raiva, She's telling Jesus what to do. está mandando em Jesus, And Mary is just sitting down. e Maria simplesmente lá sentada. Mary is just listening. Maria está lá escutando. In classic style, she is just asking questions and hearing answers. E provavelmente fazendo perguntas e ouvindo as respostas. And Jesus says, that is the better part. E Jesus diz: isto é a melhor parte. And so we need to ask ourselves this important question. What is this one thing that's necessary? Então nós precisamos nos perguntar essa pergunta importante: o que é esta uma única coisa necessária? You know, it could mean just being Jesus' disciple. Pode significar ser um discípulo de Jesus. It doesn't just mean being saved. Não significa apenas ser salvo. Remember, all of these people sitting in front of Jesus are already saved. Lembre que todas essas pessoas sentadas à frente de Jesus já são salvas. So I don't think he's saying, Martha, you need to be saved. Ele não está dizendo: Marta, você precisa ser salva. I think he's saying you need to be my student and learn from me. Ele está dizendo: você precisa ser meu estudante e você precisa aprender de mim. He's saying you need to make me your priority, Você- not your cooking. Você tem que me fazer ser a sua prioridade, não a sua cozinha. It means submitting your life to obey what I want, not what you want. Significa submeter a sua vida ao que eu quero e não ao que você quer. It means you come to me and ask me for help, not Mary. Ele diz: você vem a mim e me pede ajuda, não peça ajuda a Maria. But most importantly, it means spending time with the Lord. Mas mais importante do que isso, significa passar tempo com o Senhor. You know, there's a book that has come out in recent years. I'm sure you're probably aware of it. It's called The 40 Days of Purpose. Há um livro muito popular lá nos Estados Unidos, e creio que vocês também conhecem, escrito por Rick Warren, chamado 40 Dias com Propósito. Are you familiar with that book? E vocês certamente conhecem esse livro, não é? Well, it is swept all over the United States. Sim, tomou de conta lá nos Estados Unidos. And people ask me what I think of that book. E pessoas perguntam: o que é que você acha sobre esse I livro? say it's not good. E eu digo: não é bom. But there is one little good thing in it, Mas tem uma coisinha boa nesse livro, and it's this. e é o seguinte: In the book, they encourage people to spend time with the Lord. no livro eles encorajam pessoas a passar tempo lendo a Bíblia. They encourage people who go to churches that don't preach the Bible to just read the Bible and pray. A audiência deles é igrejas que não pregam a palavra de Deus, então eles estão encorajando essas pessoas a passar um tempo lendo a Bíblia. And they encourage them to try this for 40 days. E encorajam eles a aplicar isso em suas vidas por 40 dias. Now, what's amazing is a lot of people, in reading their Bible and praying, find their lives changed. O que é incrível é que quando as pessoas leem a palavra de Deus, encontram que as suas vidas mudam. And many people think, man, this book is incredible. E eles acham então: puxa, esse livro é incrível. I'm trying out what the 40 days of purpose are, and my life is changing. Eu estou experimentando esses 40 dias com propósito e minha vida está mudando. They mistakenly think that it's the book that's helping them. Eles erroneamente acham que o que está mudando a vida deles é o livro com propósitos, But really, it's just devotion to that one necessary thing. mas realmente é só se devotar àquela uma única coisa boa. It's just basic Christianity. É cristianidade, é os ABCs do cristianismo. You see, if you don't spend time with the Lord, your walk with the Lord is just going to grow cold. Se você não passar tempo com o Senhor, o seu andar com Ele vai se esfriar. Ministry will become a burden. O ministério vai ser apenas um peso para você. Gathering together will become boring. E se congregar não vai ser uma alegria para If você. we don't spend time with Jesus. Se você não passar tempo com Jesus. J. Vernon McGee, a pastor
pastor, commenting on this text, said this. O J. Vernon McGee, comentando neste texto, ele diz o seguinte: He said, sit at Jesus' feet. ele diz, sente aos pés de Jesus. Look at his word and see what he has to say. Vejam a sua palavra e vejam o que ele tem a dizer. He says it will help you do your housework. Ele diz, vai lhe ajudar até com as suas tarefas de It will casa. help you wash your dishes. Vai lhe ajudar a lavar as louças It will melhor. help you sweep the floor cleaner. Lhe ajudará até varrer o chão mais It limpo. will help you dig a better ditch. Vai lhe ajudar a cavar um buraco melhor. It will help you do yard work better. Vai lhe ajudar a trabalhar no jardim melhor. And will help you prepare a better lesson. Vai lhe ajudar a preparar uma lição melhor. He says your work at the office will be easier. O seu trabalho lá no escritório será mais He says fácil. you'll be able to drive your car better. Você até vai poder dirigir seu carro melhor. He says just take time every day to sit at Jesus' feet. Só ocupe tempo todo dia aos pés de Jesus. And what J. Vernon McGee is saying is this. Então o que J. Vernon McGee está dizendo é o seguinte: Our whole life is to be lived for the glory of God. a nossa vida inteira é para ser usada para a glória de Deus. And so if every day we just stop and we pray and we read God's word, God will focus our life on Him. Então, se todo dia nós simplesmente passarmos tempo em oração e lendo a palavra de Deus, Deus vai nos ajudar. And when our life is focused on Him, then everything else in our life falls into place. Quando nós estamos focalizados nele como o alvo de nossas vidas, então tudo vai se alinhar. Warren Wiersbe, another pastor, has said this. Warren Wiersbe, outro pastor, disse o seguinte: He says, often in my pastoral ministry, I have people come to me with serious problems. ele disse, muitas vezes no meu ministério pastoral eu tenho pessoas que vêm a mim com sérios problemas. And I always ask them, how is your devotional life? E eu sempre começo por perguntar, como é que vai sua hora devocional And com o usually Senhor? they look kind of embarrassed and they say it's not very good. E geralmente me respondem com um olhar envergonhado e dizem, não vai bem. And then out comes the confession, I really am not reading my Bible or praying. E aí confessam, realmente eu não estou lendo a Bíblia ou orando. And he says, and they wonder why they're having problems. E aí se perguntam, por que é que eu estou enfrentando todos esses problemas? Wiersbe says a few things are as damaging to the Christian life as trying to work for Christ without taking time to commune with Christ. Ele continua e diz, poucas coisas causam tão grande dano na obra do Senhor como tentar engajar no trabalho do Senhor sem passar o tempo necessário diante dele. Ele disse, a parte mais importante da vida cristã é a parte que só Deus vê. Ele diz, a não ser que nós nos encontramos com Deus em secreto e pessoalmente, we will soon end up like Martha, busy but not blessed. acabaremos como Marta, muito ocupada, mas não abençoada. Charles Spurgeon said this. Spurgeon falou o seguinte: Do you find yourself weak in the presence of temptation? ele perguntou, você se encontra fraco diante da tentação? He says that's a serious issue. Isso é muito sério, ele disse. But search below the surface. Mas verifiquem debaixo da And you will superfície. probably find you have gone lazy in prayer. E você provavelmente encontrará que você tem ficado preguiçoso na área da oração. You failed to keep up continual communion with God. E você tem falhado a manter contínua comunhão com o Senhor. All of us need to think about what Spurgeon said. Todos nós precisamos pensar bem no que We all Spurgeon need to falou. look at our life. Nós precisamos examinar as nossas vidas. Another great preacher, Robert Murray McCheyne, said Outro this. grande pastor, Robert Murray McCheyne, falou o seguinte. He says, what a man is on his knees before God in secret, Ele disse, o que um homem é lá diante de Deus em secreto, that he is and nothing more. é isto que ele é e nada mais. The Christian you are is the Christian you are when no one is around. O cristão que você é o cristão que você é quando não tem mais ninguém lhe Think about observando. what we learned from Mary from this text. Examinem o que é que nós aprendemos de Maria aqui neste texto. Notice she doesn't say a single word, Vejam que não recorda nada que ela disse, but we can tell she's captured by devotion to Jesus. mas podemos ver que ela está cativada com uma devoção a She Cristo. hungered to learn from Jesus. Ela tinha uma fome
por aprender de She was Jesus. committed to the one thing necessary, E ela estava comprometida àquela uma coisa which necessária, is to speak to and learn from Jesus. que é ter comunhão e aprender de Jesus. Maybe you're sitting out there right now and saying, I don't even know what you're talking about. Talvez você está aqui sentado hoje de manhã e você está pensando, eu não sei nem do que é que você está falando. I mean, I understand, that, I can sit down and read my Bible, Eu entendo que eu preciso sentar e ler minha Bíblia, but I don't really understand what it means to be Jesus' disciple. mas eu não entendo o que é ser um discípulo de I Cristo. don't have those times in the Word that are just rich and joyful. Eu não tenho aqueles tempos na palavra que são ricos e me trazem alegria. To me, Bible reading is kind of boring. Para mim, realmente ler a palavra de Deus é bem sem graça. Well, maybe you need to become a believer. E a resposta é: você precisa se tornar um crente. Not just up here, but from the heart. Não só na cabeça, mas aqui no coração. There's a lot of people who go to church who don't even know Christ as their Savior. Tem muitas pessoas que assistem na igreja e nem conhecem a Cristo como seu Salvador. They know Christ is the Savior. Eles but they don't sabem know que Christ Cristo as é o Salvador, mas eles não conhecem Cristo como seu Salvador. I have a large church and I know there's a lot of people who come every week who don't know Christ. Eu tenho uma igreja grande e eu sei que tem muitas pessoas que vêm todo domingo e não conhecem a Cristo. I would love to save them if I could, Eu gostaria de salvá-las se eu pudesse, but that's God's job. mas isso é claro que é a obra de Deus. But I know the way they do get saved when they get saved. Mas eu sei como é que são salvas quando são salvas. And that is understanding that they are a sinner. E isto é por meio de entender que são pecadores, That Jesus Christ is a Savior. que Jesus Cristo é o Salvador, That Jesus, out of love for us, came and lived a perfect life on this earth. que Jesus veio ao mundo e viveu uma vida perfeita, That He gave His life in our place by dying on the cross. e que Ele entregou a sua vida em nosso lugar, morrendo na cruz. As a substitute for us, He allowed God to punish Him. Como um substituto por nós, Ele permitiu que Deus o ferisse. Picture Jesus on the cross, and there He is being crucified for you. Eu quero que na sua mente você pense em Jesus lá na cruz, sendo crucificado em seu lugar. He is suffering in your place. Ele está lá sofrendo em seu lugar. He is dying your death. Ele está morrendo a sua And morte. He's doing this so that you can go free. E Ele está fazendo isso para que você seja liberto. But you don't get your sins forgiven by just merely looking at Him. Mas você não é perdoado de seus pecados simplesmente por ver isto, Or merely agreeing that He died. ou simplesmente concordar que Ele morreu, Or that He rose again from the dead. ou até que Ele ressuscitou dos mortos. But you must turn from your sins and believe in Jesus. Mas você precisa se arrepender dos seus pecados e buscar a Ele. You must trust Him with all of your heart. Você precisa confiar nele de todo o seu You coração. must commit yourself to the Lord. Você tem que se comprometer a servir a To Ele let Him control your life. e permitir que Ele mande na sua vida. And if you haven't done that yet, I would encourage you to do that Se right você now. não fez isto ainda, eu peço que você faça isto agora. Right where you're sitting, all you need to do is just cry out to the Lord and say, Lord, I know I'm a sinner. Bem aí onde você está, clame a Ele e diga: Senhor, eu sei que eu sou um pecador. I know I haven't been living for you. Eu sei que eu não tenho vivido para Ti. I know you would be just in judging me. Eu sei que você seria justo em me But julgar. I believe that Jesus died on the cross for me. Mas eu sei que Cristo morreu na cruz por mim. And that He rose again for my justification. E Ele ressuscitou para minha justificação. Save me, Lord. Me salve, I Senhor. want to follow you. Eu quero Te servir. And He will do that. E Ele fará isto. But if you already know the Lord, what can we learn here? Mas se você já conhece a Cristo, o que podemos aprender aqui? Well, if you aren't being faithful with your times with the Lord, you just need to confess that sin. Bem, se você não está sendo fiel em servir ao Senhor e ter comunhão com Ele, então você precisa confessar isto como pecado. We know the scriptures say if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Nós sabemos que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. You know, there is a danger in being in a church like this. Sabe,
há um perigo em estar numa igreja como esta. Because you have good Bible teaching. Porque você tem bom ensino da palavra. Because the word is taught here. Porque a palavra é pregada aqui. And as the word is taught here, you can grow fat with knowledge. E enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, você pode aumentar em muito conhecimento. And you can begin to look down at other churches. E você pode esnobar de outras igrejas que não têm Because isto. those churches aren't preaching the word. Porque aquelas igrejas não estão pregando a palavra. And it may be true. E pode ser bem verdade. And you may be very busy with ministry. E você pode estar até bem ocupado em obras do ministério. But at the same time, you may be like Martha. Mas ao mesmo tempo, talvez você é como Marta. A little bit proud, Ficou orgulhoso, a little bit angry, um pouco com raiva, trusting in yourself, confiando em si próprio not relying on the Lord. e não confiando no Senhor. I want you to turn to Revelation chapter 2. Abram lá em Apocalipse And capítulo just look 2. at the first, we're going to look at the first 5 verses of chapter 2. E lá nós queremos ver só os primeiros 5 versículos do capítulo 2. Read the first 3 verses. Vamos ler primeiramente os primeiros 3 versículos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. You know, Ephesus had a great church. Sabe, a igreja de Éfeso era uma igreja muito boa. It was one of the churches that Paul started, and he stayed there for 3 years and taught them himself. Era uma das igrejas que Paulo mesmo iniciou e ele pregou lá por 3 anos. He sent other faithful people like Apollos there. E ele mandou outros servos fiéis como Apolo lá. He sent Tychicus there. Ele também mandou Tíquico lá. He sent Aquila and Priscilla there. Mandou Priscila e Áquila lá. And he sent Timothy there. E ele também mandou Timóteo para lá. So this church had some of the best Bible teachers that existed. Então eles foram abençoados com alguns dos melhores ensinadores da palavra de Deus que já existiram. And they were practicing church discipline. E estavam até praticando a disciplina na igreja. E eles encontravam os falsos mestres. E eles sabiam distinguir, ensinavam. Essas pessoas ensinam falsas doutrinas. But notice what Jesus says in verse 4. Mas vejam o que Jesus diz aqui no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Now notice here, he says, you have left your first love. Vejam aqui, Jesus diz, você abandonou o seu primeiro amor. We could insert in there, you have left your first love. Você abandonou aquela coisa necessária. Yeah. I got it. So Jesus is saying, you've left me. Jesus está dizendo, você me abandonou. But they were a Bible teaching church. Mas era uma igreja que ensinava a Bíblia. They had great Bible teachers. Tinham grandes professores da Bíblia. They had great Bible doctrine. Tinham boa sã doutrina lá. They were spotting false teachers. E eles sabiam discernir os falsos mestres. They were very busy doing ministry. Estavam muito ativos no ministério. Jesus says, you've left me. E Jesus diz, você me abandonou. Oh, that is a danger. Isso é um perigo tão grande. It is a danger. É um perigo muito sério. To have all the right knowledge, but not a relationship with Jesus. Ter todo aquele conhecimento certo, mas não ter aquele relacionamento com Notice what Jesus. Jesus says to them in verse 5. Vejam o que Jesus diz a eles em versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Now notice, what are the deeds they did at first? Lembra o que foi que fizeram de início? Obviously, not neglecting their first love. E, obviamente foi não negligenciar o seu primeiro amor. That is to be devoted to Jesus in prayer. Ser devoto à comunhão com Deus em oração. Prayer is when we speak to Jesus. Oração é quando nós
comunhamos com Ele, nós falamos a Ele, nos colocamos aos pés dele e escutamos Ele. And we listen to Jesus as we read God's word. Nós escutamos Ele falar conosco através da sua palavra. And so if that isn't describing you, if that's not what you're doing, you need to make a plan to do that. Se isto não descreve a sua vida, então você tem que fazer isto o seu plano. You just need to decide, this is what I'm going to do in my life. Você tem que se comprometer a fazer isto na sua vida. Now some of you are morning people. You love to get up in the morning. Alguns de vocês gostam de acordar cedo. Now other people are night people. They don't like morning. Outras pessoas gostam de ficar acordado tarde da noite. Eles não gostam de acordar cedo. Well, regardless of what time it is, you set aside a time for the Lord. Seja lá qual for a hora, mas você faça lá um compromisso de tirar um tempo com o Senhor. Maybe at first you can just set aside 10 or 15 minutes. Talvez de início você comece com 10 ou 15 minutos. First try to be faithful with a little bit of time. Tente ser fiel primeiro, pelo menos com um pouco. And then start working to expand that time. E aí continue e aumente aquele tempo. And so be warned, don't let the busyness of ministry distract you from the Lord. Então leve a sério este aviso. Não deixe as ocupações do ministério lhe distrair do Senhor. And don't neglect the one thing E necessary. não negligencie aquela uma única coisa necessária. Let's pray. Oremos. Father, we just want to thank you for your word. Pai, te agradecemos pela sua palavra. We want to thank you that you have given us your word to tell us how to live our lives. Te agradecemos que o Senhor tem se revelado através da sua palavra para nos dizer como nós devemos viver nossas vidas. Help us to remember that as we read your word, Jesus speaks to us. Ajude-nos a compreender que quando lemos a sua palavra, o Senhor fala conosco. And as we pray, we speak to Jesus. Enquanto oramos, nós conversamos com o Senhor. And Jesus wants us to do that. E o Senhor quer que nós façamos He doesn't isto. want us to neglect him. Ele não quer que nós o He wants negligenciemos. us to stay close to him. Ele quer que nós fiquemos bem próximos So dele, that every area in our life will then fall into place. para que toda outra área da nossa vida se alinhe com Ele. Father, if there's anybody here who doesn't know you as their Savior, Pai, se tem alguém aqui hoje que não te conhece como Salvador, may they now turn to the Lord. que agora mesmo venham a ti em May they arrependimento, cling to him as their Savior. que o agarrem como May they Salvador, trust him to save them from confiando neles para a salvação de seus their sin. pecados. May you cause them to be born again E que o Senhor cause que sejam, que nasçam de novo através do seu Espírito and through your grace. e pela sua graça. And we pray this in Jesus' name. Oramos isso no nome de Jesus. Amém.